pessoal. Boa noite, Neto. Boa noite, Doris. Confirma se está me escutando bem? Tô escutando bem. Ok, Tá tranquilo. ótimo. Neto, então, enquanto o pessoal entra, eu vou dar um recado que eu sempre dou no Tá. início, né? Que é para lembrar o pessoal da Rede Solidária SAGE, que é um projeto que a gente tem em conjunto com todas as lideranças comunitárias. Tem um perfil no Instagram, Rede Solidária SAGE, que a gente está fazendo uma arrecadação em dinheiro e outros tipos de doação. Então, a gente sempre convida as pessoas a acompanhar esse perfil, porque pode ser doado dinheiro pelo Vaquinha Online, é só entrar no link na bio do Rede Solidária SAGE, como também aceita-se outros tipos de doação. É uma forma de ajudar as famílias santo-antonienses que estão precisando, tá? Bom, gente, então, para quem não sabe, meu nome é Doris Rabelo, eu sou professora aqui do CCS e esse é o ciclo de lives, uma ação da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 do CCS. E o tema de hoje, né, é gestão e rede de cuidado, reflexões e possibilidades de atuação de frente à pandemia. Quem vai falar desse tema para a gente é o Manuel Rocha Reis Neto. Eu vou apresentar ele para vocês. Quero também pedir para o pessoal que tiver perguntas, fazer as perguntas que eu vou acompanhando e no final a gente volta com essas perguntas para o Neto. E eu quero lembrar também que todas as lives, gente, elas ficam 24 horas no ar e depois elas ficam todas salvas no site do FRB, no CCS. Então, se você entrar lá, frb.edu.br/CCS, procurar pelo ciclo de lives, todas as lives estão ficando salvas lá, para vocês acompanharem a qualquer momento. Então, gente, olha que horror. O Manuel Rocha Reis Neto, que ninguém está acostumado a te chamar por Manuel, né? A gente só te chama de Neto. Pode chamar de Neto, fica à vontade. Ele é psicólogo, ele é egresso aqui do FRB e hoje ele é residente do Programa em Saúde da Família e Vigilância em Saúde pela Univasf. Então, Neto, você pode fazer a sua exposição e logo em seguida a gente vai entrar com as perguntas, tá? Ótimo. Pronto. Gente, boa noite, né? Doris me chamou de Manuel Neto aí, né? Essa formalidade, mas podem chamar de Nem Neto. dei conta. Então, acho que eu queria começar um pouquinho, aproveitar esse contexto de apresentação, né? E situar, assim, que lugar é esse que eu estou falando, o que é que eu estou chamando de gestão, como é que a gente pode começar a pensar isso aí, né? E aí a primeira coisa, assim, como o Doris falou, sou psicólogo, né, formado pela UFRB, inclusive acho que isso tem que ser destacado, né? Acho que é a formação na UFRB que dá sustentação para pensar as coisas que eu vou pensar aqui, que também a proposta não é trazer normativas, decretos que falem sobre a gestão, isso também pode ser levantado, mas não é o objetivo principal. E atualmente eu faço residência em saúde da família e vigilância em saúde aqui no programa da Univasf, com parceria da CESAB, né? A gente são 2 anos de residência, né? A proposta que Doris levantou no primeiro momento era que fosse mesmo um relato de experiência, então eu vou estar situando bem assim o contexto da prática, né? São 2 anos de residência. O primeiro ano a gente passa todo nas unidades de saúde da família, a gente passa um ano inteiro no território nesse sentido, e o segundo ano a gente passa um ano fazendo rodízio em serviços de gestão, né? Atualmente eu estou fazendo o rodízio de gestão em saúde no que a gente chama aqui de 8ª GERES, né, que é a 8ª Gerência Regional de Saúde, né, então que fala aí de uma determinada região de saúde do estado de Pernambuco, né, o rodízio está sendo aqui no estado de Pernambuco. Essa região de saúde compreende aí 7 municípios, se eu não me engano, 7 municípios da região. E a finalidade básica dessa gerência é acompanhar, monitorar, avaliar, né, o andamento das políticas, das ações de saúde dentro dos municípios. Eu, particularmente, estou alocado no setor na coordenação de atenção à saúde, né, então fico diretamente ligado aí à atenção básica, aos serviços assistenciais aí da atenção básica mesmo. E eu acho que assim, é importante destacar que quando a gente está falando de gestão, a gente está falando dessa gestão que é muito característica do SUS, que ela tem algumas... ela é hierarquizada em alguma medida, né? Ela é descentralizada, tá? Mas ela também está espalhada nos diversos níveis de gestão. Então, a gente está falando de gestão federal, estadual, municipal, né?
eu estou na regional, compreendendo aí como se fosse um braço, entre aspas, expressão estranha, mas um dispositivo ali do Estado, né? Fazendo essa gestão regional. Então, dito isto, colocado um pouquinho, acho que eu queria fazer a primeira observação. Eu estou pensando aqui como psicólogo dentro desse dispositivo ou como sanitarista em formação dentro desse dispositivo, né? Aí é os dois. Vou tentar trazer em 2 momentos distintos dessa pontuação, dessa fala. E, Doris, me lembra do tempo, qualquer coisa, tá? Tá, pode ficar tranquilo. Eu vou tentar trazer em 2 momentos diferentes um pouco dessa perspectiva mesmo do profissional de saúde se formando sanitarista para pensar essas conexões aí da gestão. E mais para o finalzinho eu vou tentar pensar, tá, mas e aí? Esse lugar, né, de psicólogo, entre aspas, né, se é que a gente pode falar num lugar, mas estando como psicólogo dentro desses serviços, algo a ser observado, algo que pode ser pensado sobre saúde mental, algo que a gente possa usar esse aparato teórico aí da psicologia para pensar alguma coisa, para executar alguma ação. Então, esse vai ser assim, o horizonte final dessa articulação, tá? Às vezes eu olho um pouquinho para baixo porque o roteiro está aqui na perna, a gente está num papelzinho aqui que é para não desandar a organização do pensamento aqui, né? Mas então, acho que a primeira coisa que a gente precisa situar é o que é que a gente está chamando de gestão, né? Quando a gente fala em gestão, normalmente as pessoas podem pensar, né, diretamente desses dispositivos administrativos, de coordenação, que está mais na perspectiva epidemiológica, lidando com os dados, com os números, pensando na captação de recursos, na gestão de recursos, na gestão de pessoal. Então, sim, isso também isso também é a gestão. Isso caracteriza uma parte interessante da gestão, que é muito importante nesse momento de pandemia, que eu vou estar ilustrando um pouco mais à frente. Mas eu também quero trazer o raciocínio para a gente pensar numa gestão, enquanto gestão, que não é só essa parte dura, né? Essa parte dura da gestão. Mas isso que tem a ver com produção do cuidado, né? A finalidade última do SUS é a produção de cuidado, né? Produção de cuidado nos territórios, essa assistência que chega na ponta, nas comunidades, e a gestão atravessa todo esse processo. Existe aí uma ligação que não é nem um pouco abstrata, é bem direta, entre a gestão e esses serviços da ponta, né? Então, assim, pensar em ofertar cuidado, necessariamente, dentro da perspectiva da saúde pública, é pensar em gestar, em gerir esse cuidado, né? Então, é também uma perspectiva de gestão do cuidado que eu quero colocar aqui para a gente pensar um pouquinho, porque essa possibilidade de pensar a gestão do cuidado é que vai nos aproximar mais daquilo que a gente pode fazer, né? O que é que nós, enquanto profissionais, podemos entrar mais diretamente nessa perspectiva de pensar aí a gestão desse cuidado que vai se dar ali na ponta. Acho que é uma das principais curiosidades, assim, quando eu adentro na gestão, mas tá, como é que esses números, essas planilhas, o trabalho basicamente é com planilha, gráficos, como é que isso se transforma em cuidado lá na ponta, né? Como é que isso faz parte daquilo que a gente considera SUS, né? Então, acho que isso é um pouquinho do que também a gente precisa pensar, que é essa gestão mais burocrática, né, mais normativa, entre aspas, mas é também esse processo de pensar o cuidado, de pensar como fazer um cuidado efetivo, responsável, sensível, com gestão adequada dos recursos, dentro dos contextos, considerando as histórias, né, e tudo isso a mais. Outra coisa que eu queria pontuar, só para situar um pouquinho isso da gestão, é que essa gestão em saúde, a gestão em saúde pública, ela é característica, essa gestão que nós vamos pensar um pouquinho hoje, ela é característica de um sistema nacional de saúde, tá? Não é uma gestão puramente administrativa, puramente objetiva, não é. Essa gestão, ela tem o compromisso com aquilo que é o SUS, com aquilo que é o Sistema Único de Saúde. E aí a gente precisa pensar, o Sistema Único de Saúde é um sistema, né, um sistema organizado de serviços que garante a uma população acesso à saúde e saúde pensada como direito. Então a gente está falando de saúde como direito. Falar em saúde como direito é falar da nossa condição de cidadania, dos nossos modos de organização social e pensar um SUS como uma aposta nisso, né? Então o SUS diz de uma aposta num certo modo de organização social, um certo modelo de proteção social, que é a Seguridade Social, né? E que garante aí minimamente acesso e direitos às pessoas que gozam dessa condição de cidadão, que isso é bem questionável, né? Porque nem todo mundo que está dentro de um território, de uma comunidade política, vai gozar desses direitos. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente precisa ter em consideração o que significa o SUS, para pensar que essa gestão está comprometida com isso, tá? A gestão em saúde pública ela é uma gestão que tem que ser protetiva, que tem que estar considerando o nosso sistema de proteção social, tem que estar considerando a produção de vida nos territórios. Se não for assim, ela é ineficaz.
tá? Então, a gente tem que pensar isso também agora, nessa perspectiva da pandemia. Como é que essa necessidade de pensar uma gestão deste modo faz diferença nos momentos de pandemia, né? Nos momentos de desorganização geral da nossa sociedade e de uma pressão, um estresse muito grande no Sistema Único de Saúde, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa assim, formulando esse cenário, né, do que eu estou chamando de gestão, a gente vai... Eu queria apontar um pouquinho o seguinte. Quando eu chego na gestão, a primeira coisa que eu percebo é uma certa velocidade das coisas acontecerem, né? Você que está dentro de casa, está no território, você que é da comunidade geral, que não é profissional de saúde, que está inserido na gestão, como é que você percebe, como é que você pode olhar a gestão, assim, né? Eu mesmo sendo formado, tendo uma sólida formação também, passando pela saúde coletiva, obrigado Jeane, obrigado CCS, eu também fiquei surpreso, né? A primeira reunião que eu fui na gestão era uma reunião de monitoramento da mortalidade infantil, e é incrível como um número, ou seja, olha, a taxa de mortalidade infantil de janeiro, 2020 de janeiro, ela está 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos mais alta do que estava em 2019. O que aconteceu? Vamos pensar, vamos ver que óbito foi esse, quantos óbitos foram, morreu de quê, morreu em que faixa etária, morreu com tantos dias de nascido, tem a ver com pré-natal, tem a ver com acesso dessa mãe ao território, ao serviço de saúde, é vacinação, é imunização, o que é que falha? E a gente entra com força no território para tentar entender onde é que a vida concreta das pessoas, e aí tem as dificuldades sociais, as desigualdades de gênero, a questão de raça, tudo isso fazendo pressão para que um número desse dispare na taxa, né? E aí lá nos quadros de monitoramento a gente fica alguma coisa que deu errado, né? Por que eu pontuo que isso é característico de um sistema único de saúde? Porque, isso alguém pode discordar, mas o sistema privado de saúde não está preocupado com isso, né? Nenhuma instituição que está vendendo a saúde como um bem de consumo, ou seja, como aquilo que quem tem pode consumir, está preocupada com isso. Esses números não dizem nada para os serviços privados, né? Esse número diz alguma coisa para nós, o Sistema Único de Saúde, que estamos comprometidos em produzir vida, em garantir dignidade e estar dentro dos territórios, né? Então, mais uma vez, trazendo a dimensão política, não só do SUS, mas da gestão, né? E dizendo que é uma característica fundamental do nosso sistema os processos de gestão em saúde e, consequentemente, gestão do cuidado, tá? Aí é uma coisa que eu penso muito, uma característica também que me veio a partir da prática, que é pensar o seguinte. Gente, eu falo um pouco rápido, então se por acaso isso tornar incompreensível as coisas, vocês sinalizam aí que acho que o Dória se comunica. Porque eu falo rápido no geral, ainda mais ao vivo, assim, né? Mas uma coisa mas tá dando para acompanhar. Mas se tiver realmente alguém com dificuldade, pode ficar à vontade. Ótimo. Outra coisa que aparece assim quando eu entro logo na gestão é tipo assim, como é que essa gestão ela pode ser sensível, né, às necessidades reais das pessoas, né? Como é que é essa? Porque assim, a gestão, a gente tem que entender também que a gestão não é feita do nada. A gente não simplesmente senta e fala, a gente tem normativas, políticas orientadoras, a gente tem normas técnicas, a gente tem uma série de questões que são mesmo do financiamento, da gestão municipal, de como cada gestor na esfera municipal, por exemplo, decide fazer alguma coisa, decide manejar os recursos ali no seu território. Então tem normativas bastante específicas, mas como é que a gente pode fazer alguma coisa que fuja um pouco essa dureza das normativas, das políticas e tal, né? Fiquei muito inquieto com isso, assim, pensando como é que a gente não faz uma gestão que seja totalmente vertical, né? Ou seja, uma normativa que vem de cima para baixo, chega ali no território e tudo bem. Né? Porque, assim, quando o usuário chega numa unidade básica de saúde, quando o usuário chega também em outros dispositivos do SUS, num CAPS ou num dispositivo hospitalar, por exemplo, né, dentro de um hospital e tal, ele já encontra as coisas minimamente organizadas, né? É assim que deveria ser. E é assim que é, efetivamente. Mas tem todo um dispositivo por trás que orienta isso, que organiza isso. Então, assim, a ordem de prioridade, a classificação de risco, o dia que vai ter vacinação, que não vai ter, qual é a campanha que está valendo, como foi que o município decidiu vacinar tal público e não outro público. Tudo isso são incidências dessa gestão direto na vida da pessoa que está chegando ali, né? Então, a gente tem que pensar em como fazer essa gestão considerando essas realidades, né? Eu estou pensando assim, a gestão não pode ser verticalizada. Tá? Ela tem que ser horizontal porque ela tem que fazer essa interconexão com a ponta, né? Eu lembro, a gente tem que aprender a citar live, tá, gente? Agora, nesse momento, tem muito autor falando em live, a gente tem que aprender a citar live. Eu lembro que uma live que eu estava assistindo de Merri, Emerson Merri, que é um importante teórico da saúde pública aí,
ele falando que a produção de cuidado, ela se dá não só a partir dos profissionais. Que a gente fala assim, profissional do SUS, ele tem que produzir cuidado, ele está ali para garantir cuidado. Só que esse cuidado que o usuário experimenta ao acessar o SUS, ele já é experimentado a partir de outras perspectivas e com outros atores sociais na sua comunidade. Então, as famílias já têm um modo de se cuidar, já têm um modo de produzir cuidado, produzir saúde, que é muito particular. Então, quando a gente chega, já tem alguma coisa que está colocada. Como produzir, como fazer a gestão do Sistema Único de Saúde, até desses dispositivos menores do território, considerando essas realidades. Por que essa pergunta me vem? Porque isso é extremamente fundamental em tempos de pandemia. Em tempos em que nossa sociedade está toda alvoroçada com essa realidade que bate na porta da gente, que tem produzido um cenário caótico, muitas mortes, eu fico relativamente mobilizado pensando tudo isso, né? Porque a gestão ela já funciona de um jeito muito rápido, né? E aí, quando as coisas da pandemia... Eu lembro que minha primeira semana na gestão, eu cheguei para me apresentei como residente no serviço, já foi quando estourou, assim, a necessidade de isolamento social aqui no país e tudo mais. Então, a gestão, a gente não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia. Não tinha protocolo, não tinha manual, e era chuva de nota técnica, chuva de manual, desce protocolo de manejo clínico na atenção básica. Versão 1, versão 2, está na versão 9. Né? E o tempo todo sendo produzido uma série de coisas. E aí a gente acha que isso é abstrato. Até o dia em que eu fui delegado, me foi delegada a função de fazer um ofício, né, baseado numa nota técnica do Estado, comunicando às coordenações de atenção básica como deveria manejar os corpos. Qual era o processo para manejar os corpos, né? Quanto saco coloca, como é que faz. E assim, isso foi um pouco assustador para mim, porque eu percebi que a gente não estava só falando de organizar os serviços para eles funcionarem, a gente estava falando dos processos de luto que vão acontecer no território. A gente estava falando de velórios que não podem acontecer, né? A gente está falando de pessoas que vão a óbito, inclusive sem um diagnóstico confirmado, porque estão internadas, a doença evolui muito rápido, morre e o sistema ainda não deu conta de produzir o resultado, que acaba sendo produzido com uma certa velocidade quando são casos graves. Mas que assim, a pessoa já foi a óbito, a família já está na porta do hospital querendo saber o resultado, porque quer saber se vai ver o corpo, se vai velar o corpo ou se não. Né? Assim, a gente já tinha legislação para óbitos proveniente de síndromes respiratórias ou de doenças provocadas por vírus respiratórios, já tinha um protocolo. Mas a gente nem seguia esse protocolo porque a nossa cultura é mesmo de velar o corpo, de aqueles velórios bem clássicos, assim, quem mora no interior sabe muito bem como isso acontece, né? Então a gente já tinha uma certa normativa, mas a nossa cultura ainda se sobrepunha e estabelecia um certo modo de lidar com aquilo, né? E aí vem uma doença terrível dessa que impede até isso, né? E aí, nessa hora, a gestão faz muita diferença, né? Faz muita diferença a gente ser sensível, não só para produzir as notas que são mais duras, mas e aí? Como é que a gente orienta os municípios? Como é que a gente orienta os coordenadores, os profissionais para manejar essa situação? Né? Como é que nós que estamos aqui dentro de uma gerência regional podemos fazer alguma coisa quando a família está na porta? Efetivamente, isso aconteceu, a família está na porta do hospital querendo saber, né? E o resultado não vai sair. E aí o resultado sai, mas saiu pelo WhatsApp, porque o coordenador do laboratório informou a coordenação de vigilância. A gente não pode divulgar, porque tem toda uma burocracia do Estado, isso não pode ser divulgado, tem que ser divulgado por nota oficial. E o tempo está passando, e as pessoas precisam ser sepultadas, né? Isso produz uma angústia terrível. Então, é fundamental a sensibilização para esse cenário em que a gestão ela tem que deixar de ser uma gestão dura, uma gestão insensível e aliada a essas nossas práticas culturais, a esse sofrimento, a essa não sei dar palavra efetivamente para o que é isso que está acontecendo nas nossas vidas cotidianamente, né? Essa coisa de números, né? A gente se baseia por quantos óbitos, quantas... o tempo todo, é planilha para tudo quanto é lado. Então a gente está monitorando cada pessoa, o que é ótimo, porque a gente vê como é que o SUS está funcionando. Então, cada pessoa que dá entrada no hospital, ela está ali sendo monitorada todo dia, a gente liga qual é o sintoma, como é que está, qual é a evolução, isola a família, teve contato com quem, faz toda uma produção ali de imagem mesmo, né? Olha, teve contato com fulano, com ciclano, isola aqui, investiga aqui. É uma robustez gigantesca, que as pessoas que estão ali do outro lado, né? Elas não têm a noção e também não tem que ter uma medida. É importante ter noção de todo o mecanismo do SUS, porque isso até compõe aquilo que a gente vai chamar de gestão participativa, né? De cogestão dos processos de saúde. Mas as pessoas não têm noção do quão é grande isso, né? E a gente tem que ter sensibilidade para saber como é que lida com tudo isso nesse momento muito, muito delicado, né? E aí eu penso o seguinte, a gestão ela tem que ser uma gestão sensível e efetiva, né? Sensível na perspectiva de considerar essas variáveis, né? E efetiva porque a gente produz um impacto, inclusive na saúde mental das pessoas,
E aí eu vou dar um exemplo rápido pelos números que a gente divulga, né? Então, por exemplo, aqui a gente está numa gestão regional, tem a gestão estadual, a gente consegue ter acesso ao número de casos confirmados mais rápido do que o Estado, porque a gente tem acesso na hora, a partir do teste rápido, por exemplo, isso tem que virar uma notificação, tem que ir para o sistema do Estado, ele processa, no outro dia ele manda o relatório, né? Então, assim, a quantidade de óbitos ou de pessoas infectadas, ou como é que está a situação de saúde do local que a gente divulga, tem total relevância para aquela população para reduzir níveis de ansiedade, né? Para reduzir o quanto essa doença que é invisível, que está aí nos margeando, cercando a gente o tempo todo, para dar um pouco de contorno a isso, né? Um manual que a Fiocruz lançou, fala sobre recomendações gerais da saúde mental nesse contexto. Tem vários manuais, um deles é recomendações gerais e outra recomendação para gestores, né? Eles falam justamente do sentimento de insegurança e desconfiança dos protocolos de cuidado, mas do sistema como um todo, né? Tá todo mundo meio cabreiro com o que está acontecendo. Então, o modo como a gente escolhe escrever os dados importa. O modo como a gente escolhe divulgar os dados, o tempo para divulgar, né? Tudo isso tem impactos gigantescos, né? Olhar para populações específicas nesse contexto, né? Não dá para a gente estar fazendo, viabilizando, por exemplo, uma série de suplementação para unidades básicas, garantindo a chegada de máscara, de luva, de oxímetro e arrumando as unidades de um território para isso, se a gente não vai garantir o consultório na rua ou o espaço para que essa população de rua acesse esse serviço, né? Então, tudo isso, ao mesmo tempo, que já são dificuldades colocadas no nosso cotidiano, são intensificadas nesse contexto, né? São jogadas lá para cima. E a gente precisa dar conta numa velocidade muito grande de tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é nesse ponto aí que a gente consegue visualizar bem como é que essa gestão, isso que são as DIRES, que são os núcleos regionais, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde Estadual, como é que essas coisas todas vão atingindo, né? Diretamente vão atingindo a vida das pessoas ali naquele território, né? O compromisso com... Tá, vamos fazer teleatendimento. Temos dispositivos para teleatendimento aí à vontade. As pessoas podem ligar, né? Como é que funciona esse teleatendimento? Como é que a gente está garantindo? Eu acho incrível, para mim, um dos exemplos mais fantásticos assim, do poder da gestão, que é essa gestão protetiva, porque ela tem que proteger os nossos cidadãos, ela tem que garantir vida nesse sentido. Esse mesmo manual que eu falei da Fiocruz, ele traça 3 cenários, né? O cenário antes, durante e depois. E ele traça emoções, sentimentos e aspectos gerais da saúde mental que estão ativadas ou que estão ali colocadas em questão nesses momentos diferentes. Então, desde a sensação de apreensão até o sentimento de medo real, medo de morte, medo de contaminar os familiares. Ele vai traçando esses cenários, né? Antes, durante e depois. E vai pensando ideias para que os gestores possam atuar antes, durante e depois. Ou seja, a gente nem chegou ainda, está subindo, está chegando no durante agora, né? Estamos entrando no olho do furacão e a gestão já está preocupada com como vai ser o depois. Porque já tem estudos apontando, né, que em situações emergenciais, situações de catástrofe natural, por exemplo, transtornos pós-traumáticos aparecem aí, né? A prevalência de depressão pode aumentar, né? Uma série de questões podem acometer a população. E a gente já está pensando nisso. A gente já está pensando lá na frente também, em alguma medida. Sem atropelar as coisas, né? Porque a coisa está acontecendo e a gente precisa considerar isso. Bom, tinha um roteiro que eu já bananei tudo aqui, né? Mas vamos seguindo nisso, que tá bacana. Mas tá ótimo, Neto. E aí, como é que eu fui capturado aí agora falando assim do meu lugar, desse lugar de alguém que se formou em psicologia e que supostamente deveria saber alguma coisa nessa hora para ajudar as pessoas. Porque tem essa coisa, né? As pessoas vão sofrer, a pandemia vai causar... Chama o psicólogo. Gente, o psicólogo está tão agoniado nesse processo todo quanto a população geral. Não porque ele não seja preparado, não. Mas é porque tem horas que a gente não sabe o que fazer, não sabe como fazer, tem que deixar um pouquinho de lado esse arcabouço teórico e ir para coisas muito simples, muito objetivas, né? Tem os manuais que orientam aí os primeiros cuidados psicológicos, a atenção a essas pessoas em situação de crise. A gente tem que ser um pouco mais objetivo, entender que não dá conta de tudo mesmo, para estar oferecendo um auxílio emergencial que é efetivo nessa situação. E aí eu fiquei assim, como é que isso me provoca enquanto profissional, né?
Então, assim, a gente pensa um pouquinho dessa gestão que encontra a população, que encontra as comunidades, as realidades de vida. E a gente vai pensar também agora como é que esse psicólogo que está ali quanto um sanitarista, um profissional de saúde, mas ele encontra a equipe. A equipe que está acostumada a falar de um jeito, a pensar de um jeito, a planejar de um jeito e agora está afetada por uma situação de total desarranjo, que é, inclusive, temporal, né, na lógica do funcionamento do serviço. Né? Como é que a gente pensa? Aí a primeira coisa que eu percebi é que em algumas reuniões de apresentar dados e discutir estratégias, tinha profissional que ficava muito curioso, né? E aí não era aquela curiosidade de se informar, mas era, sabe aquelas perguntas que o profissional faz assim, quase dizendo assim, e tem chance de acontecer comigo? Como é que vai acontecer? Como é que faz, né? Gente com muito medo, gente muito ansiosa, e as pessoas trabalhando já num limite das suas capacidades dentro da gestão, em alguma medida. E eu, que não era nenhum especial naquele contexto, mas olhava um pouquinho assim de fora, né? E via um pouquinho as coisas acontecendo assim. Então, isso me lembrou muito um artigo recente que eu estava lendo que falava sobre umas estratégias da psicanálise dentro dos serviços, né? Que é funcionar como possibilidade de abertura para algo que não está colocado, que não está dito, né? É quando a gente esbarra com a pressão das novas demandas, da nova velocidade, da realidade concreta do adoecimento da população, e isso gera um desconforto. Isso gera problema sem solução, isso gera equipe agitada. E aí a gente pode parar um pouquinho e pensar, tá, o que é que está fugindo aqui? O que é que a gente não está vendo? O que é que não é sabido disso? Né? Porque nessa hora a gente tenta buscar as normas, as diretrizes, a gente tenta entender, é assim que tem que ser feita, a normativa diz assim. É muito comum, você pergunta uma coisa lá no serviço, a pessoa já diz, mas a nota tal diz que é assim. Então a gente está muito agarrado a isso que pode dar um pouco de objetividade, de concretude, um pouco de norte, né? Um pouco de tirar essa desorientação, aplacar um pouco essa angústia. A gente está muito apegado a isso. Só que tem hora que esses mecanismos falham. Né? Esses mecanismos falham e falham dentro da equipe. E aí a gente tá esperto, tá sensível para, nesse momento em que falha o núcleo mais duro da gestão ou do trabalho em equipe, para a gente inserir algo que é novo, ou não inserir algo, mas justamente inserir o que não tem ali, né? O buraco mesmo, o furo que foi feito, e dizer, e aí? Vamos pensar coisas novas? O artigo que eu li, ele falava um pouco sobre a dimensão do trabalho em equipe, né? Na discussão de casos, por exemplo. Tem casos que se defrontam, que são considerados casos impossíveis, né? Casos problemas. São esses casos que dão a margem para a entrada de um saber que não se sabe, né? De um saber que é novo. E aí eu percebi que seria essa uma possibilidade do psicólogo, não por especialidade dele, não porque o psicólogo tem essa capacidade que adquiriu na graduação, mas porque a gente tem sensibilidade para fazer um pouco esse afastamento, né, e olhar um pouco isso que não está sendo considerado, isso que pode ser pego, isso, as dificuldades, por exemplo, como fazer acompanhamento com esses profissionais que estão dentro dos serviços de gestão, dentro dos escritórios, cercados de número, papel e planilha, se a gente não pode fazer atendimento em grupo, né? Se a gente não pode estar tendo tanto contato próximo, assim, essa coisa do corpo que vai lá e reúne, discute, não dá. Então dá para fazer um grupo online, mas aí já entra a ferramenta do virtual, tem manejo que tem que ser pensado para isso. Então, nos obriga a pensar o diferente, nos obriga a pensar o novo, aquilo que a gente não sabia. Então eu me peguei pensando estratégias ou como dar conta disso que a gente não estava percebendo, né? Percebendo o profissional muito ansioso. E eu não estou falando ansiedade, gente, de modo assim, muito complicado, não. É o profissional mesmo agitado, assim, cheio de comichão, com aquela situação desconfortável, né? Então, tentando perceber de fora, ver o que está acontecendo, abrindo espaço, é um espaço mesmo de mediação, de abertura. Pronto, Gabi falou uma palavrinha aqui ótima, criatividade. Obrigado, Gabi. Desenvolver essa capacidade de ser criativo nesse momento em que as coisas não estão ditas, né? Que tem angústia muito presente, de que tem incerteza muito presente, que tem uma fragilidade dos nossos serviços, dos nossos sistemas colocados aí. Né? Isso tudo nos expõe à necessidade de pensar fora da caixa, literalmente, tá? É o primeiro ponto assim que me chamou a atenção, essa possibilidade de pensar desse lugar de profissional que trabalha com saúde mental, que já tem uma certa inclinação a pensar atividades em grupo, dinâmicas de grupo, então a gente percebe um pouquinho quando as coisas estão fora do lugar. Isso é fundamental, as pessoas dentro do serviço, eu estou falando desse serviço de gestão que eu estou, mas de modo geral, as pessoas estão bastante mexidas com isso, né? Bastante
provocadas. O que mais, assim, que como psicólogo, deixa eu ver um pouco da minha experiência prática, colocou como possibilidade, né, dentro desse contexto de gestão? Tem isso, né, do movimento novo que acontece. Eu acho que também a gente pode ter um papel muito importante no processo de tomada de decisão dentro da gestão, né? A gente tem a gente pode exercer de modo muito positivo a influência na hora de pensar isso, que eu chamei de gestão sensível, gestão que se conecta com a realidade das pessoas. A gente consegue, né, fazer uso de recursos aí nessa hora para estar chamando a atenção para algumas coisas que podem não estar sendo observadas, né? Coisas bem objetivas, né? Populações específicas, necessidades específicas, os serviços de saúde mental, como é que eles estão funcionando nesse momento, né? Então tem pessoas que a gente já acompanhou em alguns serviços que nos procuram e falam assim, eu vou para onde? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E a gente tem que também saber assim, orientar para onde é que vai, como é que estão funcionando os CAPs nesse sentido, né? Então tem CAPs que decide deixar só para emergência, né? Mas a portaria diz que tem que continuar funcionando, que é um serviço uma especialidade que tem que estar funcionando, garantindo ali o acolhimento não só das emergências, mas dos usuários que já são acolhidos pelo serviço. E aí a gente tem que ficar dando conta, né, disso que está aparecendo aí, dessa necessidade objetiva que nos convoca a pensar mesmo esses lugares dentro da gestão, né? E aí só reforçando, finalizando, que essa gestão é uma gestão totalmente comprometida com a produção de cuidado. É gestão de vida, a gente está falando disso, né? Então, assim, desde discutir um caso, até discutir dados, até discutir como é que está a incidência, a prevalência, como é... Olhar, por exemplo, a característica de quem está morrendo por Covid. A gente tem esses dados, né? Muito tímidos, porque epidemiologicamente falando a gente precisa de mais dados, mas já dá para ver algumas coisas, né? Então, assim, vamos pensar isso, vamos considerar tudo isso. E aí, gente, nessa hora os psicólogos se virem, né? Entre aspas, pra gente, é difícil, eu mesmo, na maioria do tempo, estou perdido, né? Tentando descobrir o que fazer junto com os meus colegas de trabalho, mas a gente precisa dar conta disso tudo que está colocado. É um desafio mesmo, né? E aí é isso. Eu acho que eu consegui minimamente colocar assim, o que eu tinha colocado como central, né? Pontuar algumas coisas assim centrais do que eu queria colocar. E eu queria ver o que você tem de pergunta, colocação, que a gente pode discutir, se a gente pode retomar algum ponto, falar alguma coisa a mais sobre isso. O que vocês acham? Enquanto o pessoal vai comentando, eu não sei se você está dando para ver aí, que você tem uma mensagem especial de uma professora sua, querida, querida. Né? Então a Léo tá falando orgulho, viu? Muito bom te ouvir, sem arrogâncias e dando a real. Não, realmente. Lembro como hoje uma aula de ética em que ela dizia assim, independente de qualquer abordagem, o que a psicologia tem em comum é estar a serviço do outro, né? Então acho que a gestão, nesse contexto, é essencialmente isso. Né? Não é só gestão para... É sim uma gestão para operacionalizar, para pensar os recursos, os dispositivos, é isso também, mas a minha provocação, enquanto profissional que está na gestão, é pensar isso, né? Como é que nesse momento em que nós precisamos, e aí nós não precisamos de um braço forte que desse e fala, tá tudo bem, gente, segura aqui, não, né? Nesse momento aí não tem muito braço certo que dê conta dessa angústia, mas de ter um processo de gestão, gestores, dispositivos do SUS comprometidos junto com a população, junto com a comunidade, junto com as fragilidades dessa comunidade nesse momento, assim, chegando junto, porque a gente está a serviço disso. Né? A gente está a serviço disso, não é nem um pouco, fala porque é bonito falar, não, é esse o nosso papel mesmo, a gente está sendo pago para isso. Né? Não tem outra finalidade senão essa quando nós estamos atuando no SUS. E a gestão é SUS, né, gente? Está dentro do SUS. Quando você estava falando sobre lutos e ritos fúnebres, né, também ela comentou quão importante foi esse comentário que você fez, porque isso, inclusive, tem aparecido em várias lives, né, e em outros perfis também. A gente teve uma live na semana passada sobre saúde da população indígena e essa foi uma das questões que foram trazidas, né, porque cada povo tem um tipo específico de elaboração simbólica desse luto e de manipulação desses corpos, que eles também são impedidos de fazer isso. E quanto isso é complicado, né? Uhum. Da mesma forma também para as pessoas normalmente no território.
a página Saúde Mental da População Negra colocou agora, né, uma pergunta específica sobre isso também, fazendo esse questionamento aos profissionais. Como é que vocês estão lidando com isso, com essa dificuldade que a gente está vivenciando de não poder lutar? E a gente já tem as dificuldades normais da população negra com relação ao luto, né, que é o luto interditado, a impossibilidade normalmente do luto. Sim. A gente tem uma pergunta também, essa pergunta apareceu do professor Marcelo, que é o da live da sexta-feira passada, né? Você não conheceu ele, não foi aluno dele, mas eu participei de uma aula do grupo de estudo dele, conheci. Ah, que bom, o grupo então. dele com a professora Ana Flávia, outra querida. Então ele fez uma pergunta para você, a pergunta dele foi a seguinte: qual é o impacto das estratégias do atual Ministério da Saúde sobre o SUS, sobretudo sobre o enfrentamento regional da pandemia? Tá, vamos lá. Deixa eu ver, quando fazia a pergunta, se alguma coisa me veio aqui, eu vou tentar resgatar. Primeiro que é o seguinte, assim, isso que eu pontuei, né? Assim, a gestão ela tem um modo de funcionar, uma certa dinâmica, e que é abruptamente interrompida pela lógica, né, por essa doença, pela pandemia, né? E a gente fica literalmente muito desamparado, né? A função das secretarias estaduais, regionais, municipais de saúde é fundamental nesse momento. Né? É fundamental para estar produzindo material, é fundamental para estar garantindo a assistência à população, para estar efetivando as políticas. É fundamental porque isso nos dá minimamente, eu não sei se é conforto, segurança, não sei qual é a palavra, mas nos dá minimamente a ideia de que tem algo ali funcionando, algo que vai nos amparar nesse momento, né? Assim, o desamparo está aí, a gente está experimentando, mas qualquer coisa, e aí não é qualquer coisa, mas assim, ter secretarias de saúde, ter uma gestão estadual efetiva, faz até a gente esquecer as diferenças políticas. Em algum momento eu já me peguei assim, aplaudindo estratégias assim, meio falando, olha, eu vou aplaudir agora, porque nesse momento é importante. Mas porque é isso que a gente precisa. Então, quando você vê um governo central, né, que deveria estar exercendo essa função de orientação, de garantia de direitos, simplesmente ignorando os espaços e a realidade que está atingindo nossa população, né, é desolador. É desolador. Teve um dia que eu cheguei do trabalho, tinha passado um dia trabalhando, fazendo planilha, resumo, um bocado de coisa lá das notas que vão chegando, a gente vai atualizando, e foi justamente o dia em que o senhor lá, que disse que é presidente, ele falou assim, e daí, né? Morreu tantas pessoas, e daí? Eu simplesmente mandei mensagem para a querida Rita Leite, ela me ligou, eu só chorei. Só chorei, porque era a sensação de, tipo, o trabalho que eu faço, que os agentes de saúde estão fazendo, que as famílias estão fazendo, o nosso esforço, isso vale de quê? Né? Isso vale de quê? Vale muito, a gente sabe, mas nessa hora é uma frustração muito grande. Então, assim, quando a gente não tem um governo central que está alinhado, que está preocupado, que está funcionando ali junto conosco nesse momento, é cada um por si, aí eu estou falando cada secretaria por si, cada gestor por si, e isso nos atrapalha muito. Nos atrapalha muito porque a gente precisa ter um discurso apoiado na ciência, mas também apoiado nas especificidades de cada lugar, mas um discurso não é homogêneo, mas sólido, né? E a gente perde isso quando os governos não estão nem aí. Os governos não, né? A gente tem que dar nome, porque tem governadores, gestores fazendo trabalhos muito bons, mas isso é péssimo, né? Mas assim, eu também não acho que é sem propósito, né? Isso que, por exemplo, o governo federal vem fazendo, a gente vê, né? Tinha um ministro anterior que já não era essas coisas todas, mas minimamente estava alinhado com algumas coisas ali, e aí vem um outro que é totalmente apático, né? Cumprindo a função de ser omisso mesmo, é para isso que ele está aí, para deixar a gente exposto para deixar o vírus fazer o seu trabalho, né? É para isso que ele está aí. E isso muda totalmente o cenário. Muda totalmente o cenário. A gente passa por uma instabilidade dentro das normas, a gente passa por uma fragilidade ali, até para trabalhar no cotidiano, que é muito grande, né? E aí, bom, deixa eu ver se tem um exemplo aqui que eu possa dar para deixar as coisas um pouco mais... Tá, vamos lá. Qual é a questão? A gente estava fazendo teste da população basicamente por
teste laboratorial que é chamado PCR, né? Que é aquele que você faz o swab, coleta a amostra da faringe aqui do paciente e faz o exame no laboratório. Recentemente a gente começou a fazer as testagens em teste rápido, né? Essa testagem que é aquela que as pessoas que já foram em unidade básica de saúde conhecem, né? Fura o dedinho e tal, é muito mais rápido, né? E tem sido bastante eficiente. Alguns municípios adquiriram esses testes rápidos por conta própria, então por isso eles usam do modo como eles acham adequado, mas o Estado, né? Tanto o Estado da Bahia quanto o Estado de Pernambuco, são os estados que eu estou tendo contato na prática, eles disponibilizaram também uma quantidade de testes rápidos para os municípios. E esses municípios eles têm que fazer o uso desses testes rápidos de acordo com a norma que o Estado coloca. Então vem o teste e vem uma normativa dizendo, olha, você vai testar tal e tal população com tal e tal sintomas. Os testes rápidos eles chegam basicamente para testar, pelo menos na realidade de Pernambuco, profissionais de saúde que estão sintomáticos, profissionais de segurança pública, população privada de liberdade e os contatos familiares desses grupos, né? É para isso que chegam os testes. E aí o Ministério vai lá e amplia um pouquinho essa recomendação. E ele amplia para quê? Né? Ele amplia como? Ele coloca que, para além disso, se sobrar teste, a gente vai testar a população economicamente ativa. Mas assim, é só isso que a gente vai testar? Importa essas pessoas por quê? Tudo bem, a população economicamente ativa é gigantesca, né? Nos interessa bastante isso também. Mas assim, e aí? E a população que não está economicamente ativa, né? Ou as populações que são privadas de acessar os meios legais de trabalho, ou a população de rua que não está, entre aspas, trabalhando dentro dessa lógica, né? Então, assim, é uma suposta ampliação do escopo de testagem que o Ministério endossa, mas que na prática diz muito bem qual é a política dele, né? Diz muito bem o que é que ele está procurando. A gente já disse aí que, em algum momento, as pessoas de maior idade, os idosos vão morrer, porque não... Né? Tem que hierarquizar quem vai entrar no sistema e agora só interessa testar quando sobrar a população economicamente ativa, né? Então, assim, o modo como as esferas de gestão, principalmente o governo central, aposta, né, na produção de vida na comunidade, vai dizer, inclusive, das medidas práticas que eles vão tomar nessa situação, né? E vão endossar práticas muito específicas para a gente cuidar da população nessa hora. E a gente fica meio que... Não fica de mãos atadas, não. A gente dá um jeito, né? E aí é por isso que é importante sustentar essa dimensão do SUS, que é essa descentralização, né? Isso que a gestão não é centralizada num lugar, né? Cada gestor, principalmente a atenção básica é de responsabilidade do município. Então, cada um vai fazendo o que pode. E aí tem os municípios que estão bancando isso mesmo, assim, e fazendo muito bem feito. É importante garantir essa dimensão bem democrática, né, com todas as aspas possíveis, bem descentralizada da gestão do SUS, porque isso nos dá a ferramenta para fugir das armadilhas que esse ministro, esse presidente, esse grupo que está aí no executivo está botando para a gente, né? Não sei bem se era isso, quando veio a pergunta, passou muita coisa na cabeça, mas acho que isso é um pouco do que eu consegui pensar agora. Então, o Marcelo também pode fazer aí alguma consideração se ele quiser, né? Uhum. Caso ele tenha alguma pergunta adicional. Pessoal, nós estamos abertos às perguntas, podem fazer perguntas para o Neto, podem fazer elogios, as pessoas estão te elogiando basicamente. Né? Porque realmente foi muito boa a sua fala, né? Foi muito sensível essa questão que você trouxe da produção do cuidado nos territórios, né? Como que você desenvolveu esse raciocínio com muita sensibilidade. Assim, para a gente que é professora, a Léo, ela tem razão, né? E a gente te vê falando assim, para nós, assim, meu Deus, essa foi a nossa formação, né? Como que deu certo, exato. Como que a gente conseguiu produzir um profissional, né? Com essa qualidade e com essa sensibilidade. Isso dá muito orgulho para a gente. E foi muito emocionante toda a sua fala, né? Obrigado, gente. O Marcelo respondeu aqui que está ótimo, que você já respondeu. Né, tem mais gente te elogiando aí, que você falando que você é um presente para o SUS e para o nosso povo. Nossa colega de luta aí, jornal residente aqui também, estava agora atuando como coordenadora dentro de um município aí, hoje é mestranda, na batalha, todo mundo aqui é do movimento, né, para fazer dar certo. E é só assim, tá, gente? A dimensão coletiva disso, eu acho que a gestão ela está calcada nisso, na dimensão coletiva do nosso investimento, na nossa aposta, inclusive em aprender para fazer a gestão
com isso que é o saber popular, com isso que as pessoas estão, de algum modo, fazendo aí no dia a dia. A gente precisa ter sensibilidade para aprender com isso, fazer com isso também, né? Porque nesse Ô, Neto, momento a gestão também está precisando, né, da aproximação com a população para fazer alguma coisa. Neto, deixa eu te perguntar, é muito mais assim uma curiosidade mesmo, né? Que é com relação às demandas de saúde mental que estão aparecendo no seu território, o que é que tem chamado mais a sua atenção? Ou da sua, de todos que trabalham com você, né? Sua equipe? Bom, atualmente eu estou um pouco mais afastado do território específico, né? Porque a gente, como eu estou na gestão, então eu fico dentro a gente chama de GERES aqui, né? Das salas lá, computadores e tal. Mas, assim, a partir das pessoas que de algum modo eu acompanho, porque eu também me coloquei para esse trabalho, né? Eu acho que faz parte do nosso posicionamento ético. Para as pessoas que eu acompanho e também para a discussão que eu faço com... Tem o nosso coordenador de saúde mental, ele fica lá na mesma sala que eu, assim, né? Primeiro que a gente está percebendo que os usuários do CAPES, eles estão indo para o serviço, estão apresentando um momento de instabilidade, né? A gente está vendo a produção de sintomas positivos, de certo modo bastante significativo nessa população, isso é o que a Coordenação de Saúde Mental relata. Então, digamos assim, esses usuários estão experimentando aí uma certa... Não é desestabilidade, a palavra não é essa, mas assim, os sintomas estão aparecendo, sabe? As coisas estão... Os usuários do CAPES estão precisando desse suporte, né? E as pessoas que eu vou acompanhando, né? Ansiedade no sentido mesmo dessa insegurança. Medo, muito medo, a ideia dessa morte possível, e isso atinge pessoas diferentes de modos diferentes. Você fala assim, medo de morte, o medo de morrer, de ser infectado, isso não é homogêneo, né? Isso vai afetando pessoas de modo muito diferente, mas isso está presente, essa ansiedade gerada, e os impactos mesmo do isolamento social, né? Os impactos do isolamento social, isso está aparecendo muito. Eu, particularmente, já não estou aguentando mais, né? Sabendo que agora que a gente precisa aguentar mais um pouco. Mas acho que se pudesse destacar, eu acho que eu colocaria isso, né? Os usuários dos serviços de saúde mental que estão bastante mobilizados nesse momento, né? Essa presença dessa ansiedade, desse medo de morte que está afetando as pessoas, e os impactos do isolamento social, que isso vai fazendo bastante diferença nesse momento. Eu acho que é o que eu tenho pensado mais. O Gabi está comentando alguma coisa que eu acho que pode ser interessante, porque ela trabalha com isso lá na gestão, com os usuários de saúde mental. É preciso continuar dando acesso aos usuários da RAPS. Saúde mental não pode ficar em segundo plano. Isso, exatamente. Acho que nada agora a gente pode negligenciar. Tem que ser um esforço coletivo mesmo, intersetorial, para dar conta disso. É um desafio para a nossa organização como um todo. Não só para o SUS, porque eu acho que, embora o SUS esteja sofrendo muito com tudo isso, ele está conseguindo. Viu? Ele está conseguindo fazer. Até agora o que a gente tem é SUS. Está dando conta, a gente está segurando, né? Com todos os problemas, com todos os gargalos. Mas o desafio está colocado para o SUS e para todos os outros dispositivos aí da nossa proteção social. Tem uma outra questão também, Neto, não sei se deu, assim, deu tempo de você refletir sobre isso, se isso faz parte lá da sua realidade, mas que tem aparecido muito aqui. Eu estava conversando com uma psicóloga que está na linha de frente, ela faz a nosso curso de especialização em psicologia aqui, e ela é do sudoeste da Bahia, e ela estava falando que mais do que óbitos, né, ou infectados pelo Covid, o que ela tem vivenciado na assistência é um surto de suicídio. Né? Isso tem aparecido muito, principalmente por causa da intensificação de todas essas inseguranças, instabilidades e medos, e que acabou criando um ambiente, e ela tem observado e discutido muito isso com a equipe dela. Isso apareceu também, inclusive, para nós aqui em Box, quando a gente fez aquela enquete, quais eram as principais questões de saúde mental dos seguidores da página do CCS. Né? Não sei se você teve, isso apareceu, se você pensou um pouco sobre isso. Não, Doris, curioso, não é um dado que eu tenha tido acesso ultimamente, assim, tanto nas leituras bem poucas que eu fiz, mas também lá no serviço, a gente não tem comentado muito, aí vale a pena a gente pensar, é interessante, né, ver esse posicionamento do profissional que está na ponta, porque a gente precisa saber se a gente não está olhando para isso, né, e porque também a discussão do suicídio, ela já traz aí toda uma série de dificuldades para a discussão, então a gente tenta não, a mídia de algum modo, né, notifica de um modo muito estranho, tem uma série de questões com isso, então a gente precisa prestar atenção para saber se a gente não está olhando, né,
né? Então, é bom até essa provocação para eu ter contato com pessoas que estão na ponta e ver se isso tem sido uma presença constante aqui na região, por exemplo. Porque eu, por exemplo, não tive muito contato com essas demandas específicas, né? Embora as leituras apontem que é uma possibilidade, né? Que isso que a gente tem experimentado com o corpo, com nossa fragilidade, pode precipitar situações bastante complicadas nesse sentido. Mas não foi uma coisa que eu pensei muito, nem foi uma coisa que eu tinha tido acesso agora a partir dos dados da região aqui. É até bom pensar um pouco sobre isso, né? Que está dado aí como possibilidade. Outra coisa, Neto, também uma curiosidade, porque eu vi recentemente no Boletim da Bahia que, na verdade, a maior quantidade de afetados, né, pelo vírus não são os idosos, são pessoas entre 30 e 39 anos. Como é que está lá na sua região? Mesma coisa. A mesma coisa. A população que está sendo muito afetada aí é a população jovem. Então a gente não sabe se é porque a gente precisa estudar isso, né? Precisa olhar para os dados e pensar, mas não sabe se é porque é a população que está mais se expondo, é a população que talvez questione muito essa periodicidade do corpo, né? Ou é uma população que está mais quebrando o isolamento social, ou a população que está tendo que trabalhar, né? Nem todo mundo pode parar de trabalhar nesse momento, ou tem pessoas que estão que precisam comer de algum modo, né? Então estão na rua se mirando, né? Então a gente precisa pensar, mas é basicamente isso que tem acontecido sim. Acontecido sim. Eu acho que eu vi Léo fazer uma pergunta aqui se eu estava trabalhando presencialmente. Sim, estou trabalhando presencialmente. O serviço adotou uma estratégia de rodízio de profissionais, mas os residentes eles não foram incluídos. Os residentes eles estão cumprindo carga horária integral nos seus serviços. A gente está fazendo parte de um programa aí que o Ministério chama de Brasil Conta Comigo. E a gente está integralmente nos serviços, né? Tomando os cuidados necessários, né? Todo mundo de máscara, como os profissionais do serviço mesmo, né? Funcionários do Estado estão fazendo rodízio, as salas estão mais vazias. A gente, o cuidado está sendo tomado, mas eu particularmente, acho que eu e todos os residentes que eu conheço, a maioria deles estão atuando presencialmente. Uhum. Aqui, ó, a Bianca também está comentando essa questão que a gente estava falando. Assim, Doris, eu estou com uma demanda enorme de ideação suicida. Levei essa semana a discussão para a saúde, né? Então parece que em vários lugares isso está aparecendo, né? E Sim. talvez realmente a gente não esteja prestando tanta atenção, né? Sim. E é importante prestar, é importante estar olhando para isso com urgência, né? A gente não precisa de mais mortes, não, de modo algum. Pessoal, vocês têm mais perguntas para poder fazer para o Neto? Temos 7 minutos ainda, um tempinho considerável. Eu esqueci de falar no início, eu vou aproveitar então para a gente ver enquanto o pessoal tem perguntas, que o Neto tem um perfil profissional, viu, gente? Eu até cheguei a escrever aqui, mas eu vou falar. Aqui no Instagram é o @dialogandopsicologias, então vocês podem acompanhar ele também pelo perfil profissional. Lá eu fico fazendo reflexões assim, que vem na minha mente, eu jogo lá e a gente pensa junto. Nada muito formal. Mas é interessante que vocês possam acompanhar. O Rafael Peixoto também está fazendo um comentário aqui, né? Que é importante perceber também como esse momento tem possibilitado reconhecer a importância do SUS e das universidades públicas que vinham perdendo um espaço para um discurso aloprado da extrema-direita. Perfeito, sim, né? É exatamente isso. Por exemplo, um exemplo daqui da região, né? Como aqui a gente funciona dentro do que a gente chama de um arranjo que a gente chama de rede PEBA, que é a rede Bahia-Pernambuco, né? Os serviços de alguns municípios, acho que são 50 e poucos municípios aqui da região, eles estão divididos, os serviços de atenção terciária, né, dos hospitais estão divididos dentro desse território. O município de Petrolina, ele não tinha um hospital do próprio município, né? Como essa coisa da rede, né, e dessa rede interestadual, tem um hospital em Juazeiro, tem outro hospital em outros lugares, mas Petrolina em si não tinha um hospital público, tem os hospitais privados, público não tinha. O único hospital que tem aqui é o hospital da Univasf, que é o hospital universitário, bancado com recursos da EBSER, que inclusive é o hospital que está sendo referência dentro da cidade, né? Então, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Petrolina pactuou com a universidade, né, e aí bancou, entre aspas, dentro da estrutura da universidade, a montagem de, acho que se eu não me engano, foram 8 novos leitos de UTI específico para pacientes, que eles chamam de pacientes Covid, né? Então, assim, se não fosse a instituição, a universidade ofertando não só o espaço, mas também toda
robustez de produção ali, né? Não só de conhecimento, mas do próprio hospital universitário, o município de Petrolina, que é uma cidade com muitos mil habitantes, né? Uns 200 e poucos mil habitantes, 300 e poucos mil, não lembro exatamente, não teria um hospital para isso, né? Então, assim, agora já tem um hospital de campanha com mais 100 leitos, que vai ser inaugurado logo em breve. Mas, assim, a principal referência é dentro da universidade. A universidade que estava ajudando a bancar isso. Então, o município faz o repasse de recursos, o município está bancando esses leitos, mas dentro da estrutura da universidade. A universidade fechou a policlínica, que é também que tem dentro da Univas, tem o HU e a policlínica, fechou a policlínica e deixou a policlínica só para isso. Então, assim, a universidade não só está fazendo sua função de pesquisa, né, colocando os profissionais para trabalhar, para pesquisar, como está garantindo também mão de obra, espaço mesmo, espaço físico. Nós, residentes, somos vinculados à universidade, estamos trabalhando carga horária inteira, né? Isso é a força da universidade pública, do Sistema Único de Saúde. Os hospitais universitários, eles são, de algum modo, organizados dentro da Lei 8080, né, que é a Lei Orgânica do SUS, fala sobre isso, sobre os hospitais universitários que são parte ali do SUS, estão dentro dessa perspectiva das clínicas de escolas. Então, é esse esforço coletivo da máquina pública, né, que funciona muito bem. Funciona muito bem. Quando bem gestada, quando bem azeitada, funciona bem mesmo. Neto, então acho que agora eu vou te convidar para você fazer suas considerações finais, né? Se você quiser falar alguma coisa ainda. E antes de você fazer suas considerações finais, eu quero aproveitar para te agradecer muito pela sua presença aqui, por ter se disponibilizado a falar desse tema tão importante. Foi muito bom, Neto, de verdade, foi muito legal toda a exposição que você fez, tá? Então agora eu vou deixar para você fazer as suas considerações. Tá, eu queria primeiramente, né, agradecer o convite, né? Para mim foi maravilhoso receber o convite, foi desafiador porque, querendo ou não, é falar um pouco para as pessoas que são da instituição que eu me formei, né? Isso tem tanto de uma responsabilidade, assim. Eu fiquei em algum momento perguntando, meu Deus, onde é que eu estou me metendo? Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer do jeito que for, com medo, a gente tem que ir fazer, tem que dar um jeito. Então eu queria agradecer porque é especial para mim mesmo, enquanto sujeito, mas é também especial porque eu me sinto contribuindo de algum modo com esse momento. Às vezes a gente acha que está meio de mãos atadas, mas tem que ser feito. Então é bacana. Eu acho que é despertar isso. Eu acho que eu tentei falar não só para profissionais de saúde, mas para a comunidade em geral, para gestores também, porque eu acho, primeiro, que a informação, e aí quando eu falo informação, eu estou falando dessa informação sobre o SUS, sobre qual é a nossa proposta de cuidado, sobre como a gente executa o cuidado. Acho que saber disso é muito importante, né? E saber para poder participar, para sensibilizar as pessoas, seja elas profissionais ou comunidade em geral, que tem um sistema gigantesco funcionando em alta velocidade e que a gente precisa se apropriar dele, porque a gestão ela é também participativa, né? Não dá para fazer gestão sem considerar as pessoas ali na ponta. Então, eu acho que informar essas pessoas, explicar para essas pessoas minimamente o que é que a gente faz trancado naqueles computadores, naquelas planilhas, e índice disso, se localizar um pouquinho qual é a função disso é importante. E também porque eu acho que todos nós podemos contribuir de algum modo, né? E a gente pode chegar perto dos nossos municípios, das nossas secretarias municipais, né? Porque isso faz toda a diferença também, né? Na medida do possível, a gente pode colaborar com o processo de gestão e a gestão colaborar com o processo de produção de vida. Eu acho que é um pouquinho disso que eu tentei trazer, assim, sabe? Essa reflexão, assim, aproximar um pouco a gestão das nossas vidas cotidianas, práticas, assim, né? Foi isso. Tem até uma pessoa que fez uma pergunta aqui, Gabi, né, que acho que é aquela sua colega. Está sendo possível fazer uma gestão sensível? Na medida do possível a gente vai, viu? Vamos fazendo, né? Sensível a tudo, sensível às dores, às fragilidades, mas às potências também, né? E assim, a gente não faz gestão sensível sem ter posicionamento ético-político, sem acreditar em algumas coisas, sem defender algumas bandeiras, né? Então, na medida que a gente não cede, eu lembro de uma frase de João Mendes, professor da gente, saúde mental, que ele falava assim, a gente não pode flertar com nada que negligencia a vida, né? Então, na medida que a gente garante isso, a gente garante produção de vida, que a gente não flerta com a morte, que a gente não transforma isso só em números, a gente não transforma isso num passeio de jet ski qualquer, a gente não transforma isso numa brincadeira, numa piada,
eu acho que de algum modo já estamos assim, temos o primeiro passo para pensar uma gestão possível, sensível, humanizada, né? Gestão real. Para mim, gestão é essa. Só tem gestão se for essa. Outra, se a gestão burocrática demais, ela não tem efeitos, não. Eu acho, né? Podem ter questões. Ó, vai cair a live. Aí, antes que caia, eu quero só te falar que a Bianca está dizendo que está muito contente com essa live. Obrigada, Bianca. Eu Né? que agradeço. E o pessoal está te agradecendo bastante aqui, que gostou